O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, na segunda leitura, São Paulo diz que todos nós já morremos porque Cristo morreu por todos nós e vivemos agora em Cristo, temos uma vida em Cristo. A própria vida de Cristo ressuscitado vive em nós. Então, começamos já a nos relacionar com todas as coisas, não mais da maneira antiga, e principalmente não nos relacionamos mais com o próprio Cristo de uma forma antiga, mas de uma forma nova, porque Ele vive em nós. Então, São Paulo conclui: se alguém está em Cristo é uma criatura nova, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. A gente pode se perguntar quando é que isso aconteceu, quando é que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, quando é que nós nos tornamos criaturas novas de um mundo novo? E a resposta é muito simples: no nosso batismo. Quando recebemos o nosso batismo, mergulhamos na morte de Cristo e na sua ressurreição e nos tornamos criaturas novas, porque recebemos em nós uma vida que nenhuma morte pode tirar. E conosco acontece um pouco, irmãos e irmãs, como aquilo que aconteceu com os filhos de Israel, quando passaram da escravidão do Egito para a terra prometida. Eles atravessaram o Mar Vermelho, a divisão entre a terra da escravidão e a terra da liberdade. De uma forma muito rápida, numa noite só, já tinham todos eles passado para o outro lado. E as tropas do faraó morreram afogadas no Mar Vermelho, né, o sinal da morte do homem velho no nosso batismo. Mas o coração deles continuou escravo. Tanto é que eles, durante todo o tempo no deserto, prestaram idolatria ao bezerro de ouro, desconfiaram de Deus, murmuraram contra Moisés, não confiaram na providência. E muitas vezes, sempre que aparecia uma dificuldade, a resposta, a solução era: vamos voltar para o Egito. Lá nós éramos escravos, mas lá nós comíamos bem, lá nós tínhamos onde morar, etc, etc. Então, o povo saiu da escravidão e foi para a liberdade, mas o coração deles continuou escravo. E aquilo que aconteceu durante uma noite com o corpo deles, né, sair do espaço da escravidão para o espaço da liberdade, levou 40 anos para acontecer no coração deles.
Por isso ficaram vagando no deserto, né, e fazendo uma longa passagem até que eles se sentissem livres, que se sentissem prontos para entrar na terra da liberdade. E isso, irmãos e irmãs, também acontece conosco. Nós recebemos o batismo, é um gesto muito simples, né? Um batizado não chega a durar 1 hora, quando muito. Mas quanto tempo leva até a gente dizer lá no fundo do nosso coração: sou livre, morri, ressuscitei, minha vida agora é Cristo, eu vivo nele, ele vive em mim, não tenho medo da morte, não tenho medo do mal, sou um ressuscitado, sou uma criatura nova de um mundo novo que surgiu da ressurreição de Cristo. Até o nosso coração chegar a dizer isso, a gente continua olhando para tudo, até mesmo para Deus, até mesmo para Jesus, de uma forma antiga, de uma forma cheia de medo, de uma forma ainda escrava de tantas coisas. Por isso é preciso fazer uma passagem na nossa vida, uma passagem, essa que é a verdadeira conversão, né? Conversão, na língua grega do Evangelho, a palavra para conversão é metanoia, quer dizer olhar, entender além. Justamente é fazer com o nosso coração essa passagem de ir além da onde a gente está. E quando a gente faz essa passagem, assim, a gente se depara com a presença do mal, o obstáculo do mal na nossa vida. Na simbologia da Sagrada Escritura, o mar, as águas são o símbolo do mal, porque são o reino do caos, da desordem. E por isso Deus diz para Jó, né, fui eu que fiz tudo e eu que disse para o mar, até aqui você chega e além disso, além desse ponto, você não pode mais ir. Tá? Então é interessante quando a gente está na frente do mar, as ondas parece que vão invadir a terra, mas parece que tem uma mão que segura elas, né? Que diz, opa, peraí, você não pode ir além desse limite aqui. Tá? Então, existe um limite para o mal, e o limite para o mal é justamente esse senhorio de Cristo sobre tudo, sobre a vida, sobre a história. Mas é preciso a gente crer nessa soberania de Cristo sobre o mundo, sobre a história, para a gente não perder a esperança e não se deixar levar pelo medo, como fizeram os discípulos na barca. Acordaram Jesus, disseram, nós estamos morrendo, você não se importa. As águas entrando já dentro do barco, né? Quantas vezes a barquinha de Pedro é o símbolo da igreja, e quantas vezes a gente vê essa mentalidade do mundo, essa mentalidade do mal entrando dentro da igreja, quase de modo a você não distinguir mais o que é o mundo e o que é a igreja. E isso pode trazer medo, pode trazer falta de confiança, pode trazer desespero, falta de esperança. E então, com esse olhar ainda do velho homem, ainda o olhar antigo, eles acordam Jesus Cristo e dizem para ele, nós estamos morrendo aqui, você não se importa com isso, continua dormindo? E Jesus Cristo aqui usa, né, no Evangelho de Marcos, aparecem os mesmos verbos que Jesus usa para exorcizar os demônios. Ele, com esses mesmos verbos, Marcos descreve o que Jesus faz
com o mar e com as ondas, né? Ele como que exorciza o vento e as ondas, repreende, manda parar, manda calar. E a partir daquele momento, tudo aquilo que os discípulos achavam que entendiam sobre Jesus cai por terra. Eles se dão conta que aquele homem que caminha com eles, que come com eles, né, que passa nas aldeias com eles, que prega junto deles, que faz os milagres na frente deles, aquele homem eles não conhecem, eles precisam ter um novo olhar para conhecer ele. E por isso eles se enchem de espanto e perguntam: quem é esse? Quem é essa pessoa aqui? A gente achava que conhecia ele, que sabia quem ele era, vimos ele dormindo, vimos comendo, vimos ele cansado, vimos ele, mas agora a gente não sabe mais quem ele é. Quem é esse homem? Na nossa fé, irmãos, irmãs, às vezes meio aguada, às vezes meio domesticada, às vezes a gente pode achar que a gente já conhece a Jesus, e quando a gente olha para Ele com o olhar ainda, como diz São Paulo, né, com os olhos da carne, né, com conhecer Cristo segundo a carne, quer dizer, segundo esse nosso egoísmo, segundo essa nossa autorreferência, segundo essa coisa do homem velho de ser o centro de tudo, né? E quando a natureza própria daquele que recebeu o batismo é uma natureza feita de comunhão, onde não sou mais eu o centro. Então, eles entendem que até ali não tinham entendido nada sobre Jesus Cristo, não tinham sabido nada. E ali, de repente, eles começam a ser discípulos de uma outra maneira, procurar entender as coisas de uma nova maneira, né? Que isso, irmãos e irmãs, aconteça também conosco, que a gente saiba fazer essa travessia de uma religiosidade talvez marcada por um espírito de escravos, marcada pelo temor, marcada por tantas, por esse comércio com o divino, né? Que eu tenho meus planos e tenho meus interesses e quero colocar Deus do meu lado, né? Ao invés de eu me abrir aos planos dele, né? Então, que a gente faça essa travessia de uma forma de conhecer a Deus, de uma forma de conhecer a Cristo, de uma forma de nos relacionar com Ele, para uma nova forma, que é a própria da criatura pascal, criatura surgida da Páscoa, da criatura surgida da ressurreição. E a marca, o sinal de que nós somos criaturas novas é quando nós não temos mais medo de nada. Por isso Jesus diz para os discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Então, a marca de que o nosso coração já alcançou a graça que nós recebemos no nosso batismo, nosso coração já acompanha e já se abriu para a graça da criatura nova, é quando nós não temos mais medo. O exemplo dos mártires é muito significativo, né? Porque eles iam para o martírio, e até hoje, né? Quantos mártires existem? Só no século 21 já morreram mais mártires do que em todos os primeiros 300 anos do cristianismo, né? Por quê? Porque entendem, essa vida que estão tirando de mim, essa vida que os leões aqui no Coliseu estão tirando de mim, essa vida aqui, eu já entreguei ela no meu batismo, já faz muito tempo, e já faz muito tempo que eu vivo uma vida nova que nenhuma morte pode tirar. Por isso eu não tenho medo de nada, porque já morri e já ressuscitei. Que essa, irmãos e irmãs, seja a marca do nosso coração como criaturas novas. Não ter medo e viver a nossa vida na plena confiança em Cristo nosso Senhor.